bem? Graça e paz, amém? Amém. Feliz demais de estar aqui, é sempre bom estar com vocês. E eu tentei vir fazer agora 44, dia 25 de dezembro. A Ju é mais velha que eu, já disse, é minha sobrinha, mas é mais velha. Ela já fez 44, esse mês eu vou fazer em dezembro. Oh, parece. E eu tentei, reunião de jogos, eu não vou na reunião dos meus jogos faz tempo. Falei, faz tempo que eu não prego para jogos, como é que eu não venho para jogos? Falei, como é que eu estou? Falei para a Adriana, eu tentei vir mais 25, 26, como é que vocês acham? Tá legal? Tá boa? Não está causando ruído? Muito bem. É muito bom estar pregando na igreja de um amigo, a gente sempre está junto, o pastor Eduardo e eu. E é bom sempre retornar aqui com os meus amigos também, o pastor Emerson, o pastor Edvaldo, que estão aí, o pastor Salmo vai se contar. E eu me sinto em casa, eu já disse isso a vocês, eu amo vocês e o jeito que vocês nos tratam, o carinho, o amor que vocês nos dão, amém? Eu já disse que o Urânio, o mineiro, os mais íntimos, ele sempre está buscando o Samuel para mim na escola, porque a filha dele estuda lá, então às vezes eu não consigo buscar, eu ligo para o Silvio, ligo para o Urânio, ligo para quem estiver mais perto aqui, o Saulo às vezes, né, está ali, nunca liguei para o Saulo, um dia eu vou ligar. Saulo pegar meu filho, levar para a padaria, só deixa a salsicha empanada longe dele, o resto está na vida. Então, quando eu for pegar ele, eu tenho que pagar aqui. Tudo bem, meu amigo não está aqui hoje, mas pregar na igreja de amigo é bênção, mas tem responsabilidade. Já mandou um WhatsApp, não demora, só lá termina às 9. Hoje vai terminar às 9, diz que é 8h30. E calma, mano, pregar por 15 minutos. Você está aqui. Aí ele me ligou, depois falou, eu estou ruim, estou doente, eu vou orar por você. Aí eu fiquei feliz, né? No bom sentido, não porque está doente. E aí o Caio chegou, pastor, bem a hora. Então já aumentou um pouco a bênção. Nós vamos terminar no horário, não tem problema. É bom ver a Ju, ver o Márcio, a Rosa, a última irmã, a caçula, a Val, Sebastião, a minha sobrinha, Sofia e a minha esposa Adriana e o Samuel. Fiquem em pé, gente, para a turma da sala e falar para vocês. Amanhã a Ju está lá na nossa igreja, vai me ver pregando hoje e amanhã. Tortura, só a graça. A Adriana já está nessa vida aí há anos. Tudo bem, eu sigo o conselho do pastor Jack Peterson, que no seu livro Pastor Contemplativo, ele diz para nós que um pastor, um bom sermão, você se prega uma vez, você prepara um bom sermão uma vez. Então eu não consigo preparar 2 ou 3 sermões, tem caras que conseguem, eu não consigo. Um bom sermão eu sempre pego uma vez na semana, no domingo, pego um dia, e eu preparo todo o meu sermão na semana. E o sermão de hoje, para te dizer, é um sermão repetido. Eu estou pregando, já preguei há 2 domingos atrás na minha igreja, eu preguei domingo passado na igreja do meu irmão, fez 50 anos e vou repetir esse sermão aqui com vocês. Amanhã é um sermão inédito, para vocês também, né? Mas amanhã é um sermão inédito para a minha igreja, ok? Salmo 23, a gente vai correr. Tem um lanchinho depois? O que tem? Então vou pregar lá, quer? De graça, bênção. Eu estava pensando em, olhei um monte da família, eu falei, vou levar para comer pizza. Mas Deus é Deus. Deus é bom demais. Deixa aberto aí no Salmo 23, concentra aí um pouquinho, vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por cuidar de nós, por nos abençoar de forma poderosa, maravilhosa. Obrigado por esses jovens que estão aqui, suas famílias, seus pais. Obrigado pela Ju, que veio de longe, o Márcio. Como é bom vê-los bem, sendo cuidados pelo Senhor, apesar das lutas e dos desafios que eles têm no ministério. O Senhor tem sido bom demais com eles, tem sustentado, tem abençoado. Te louvamos pela vida desses queridos, por aqueles que me acompanham também. Nessa noite, o Senhor abençoe essas vidas, em nome de Jesus. Amém. E amém. Muito bem, amanhã eu termino uma série na igreja que o tema é Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, e aí um questionamento, um ponto de interrogação: Deus faz? Amém.
Deu certo a carinha, hein? Está tentando? Eu ia ensaiar com vocês aqui a carinha, porque está quase. Mas a grande questão é: Deus faz. O que você acha? Ou Deus fez? Deus não faz mais? Está fazendo? Vai fazer? Muito bem. Nós temos isso muito claro na nossa vida. E eu comecei a série esse mês lá na nossa igreja, de trás para frente, afirmando categoricamente: Deus faz. E ponto, acabou. Nós temos essa convicção, mas há uma nuvem de ceticismo, há uma nuvem de incredulidade, há uma nuvem de dúvida, e aí é gerada por uma série de coisas, é provocada por uma série de coisas, esse ceticismo nos nossos dias. Embora verbalizamos que Deus faz, mas eu arrisco dizer, como disse na minha igreja, não só local, Igreja Nazarena Filadélfia, mas também Igreja Presbiteriana do Matão e muitas outras, que tem muita gente sentada no banco das igrejas, afirmam isso, verbalmente conseguem dizer isso, mas na verdade o seu coração se tornou cético, frio, acerca do poder de Deus. Nós cremos e lidamos com os outros atributos de Deus, como por exemplo a onipresença de Deus. Nós cremos que Deus está presente em todos os lugares, nós lidamos muito tranquilamente com isso. Nós cremos também na sua onisciência, sabemos que Deus conhece todas as coisas, isso é muito claro para nós. Mas o que me parece que de alguma maneira nos distanciamos de um atributo que é essencialmente do nosso Deus, da sua onipotência, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode curar o câncer, o Deus que pode curar a AIDS, o Deus que pode fazer o impossível. E aí fica fácil da gente entender tudo isso e talvez chegarmos ao ponto de concordar que será que mesmo nós cremos que Deus faz? Como por exemplo, quando nós temos alguém enfermo em casa, qual foi a última vez que você orou por cura? Qual foi a última vez que você orou pelo seu marido que estava no leito? Qual foi a última vez que você orou pela sua esposa? Qual foi a última vez que você orou por uma causa impossível? Qual foi? Nós nos distanciamos desse poder de Deus. Olha lá, essa carinha que eu queria que vocês fizessem, já nós vamos ensaiar esse negócio. Lá na igreja está ensaiado, vocês vão ver amanhã. Qual foi a última vez? Então vamos lá com a carinha. Vou falar com todos os três. A hora que chegar no Deus faz, vocês fazem essa carinha. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, e Deus não, vocês não fizeram, ninguém fez. Deus faz. Ok? Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, Deus. Será? Eu vim com essa série e dentro dos motivos, dos argumentos que eu percebi, existem outros, mas eu listei 5 deles que sustenta a série de sermões nesse mês. Eu vou dizer para vocês rapidamente como o nosso coração de alguma maneira se tornou cético ao longo do tempo, como o nosso coração se tornou frio ao longo do tempo. De que maneira isso aconteceu? Nós estamos presentes nos cultos, nós temos uma vida eticamente cristã, nós temos religiosidade, mas de alguma maneira me parece que muitos de nós que assumimos os bancos de domingo após domingo, esfriou-se de alguma maneira o nosso coração. Nós cantamos isso, cantamos Deus de Israel, mas o nosso coração está distante desse Deus que faz, desse Deus que realiza. De alguma maneira isso afeta todas as áreas da nossa vida, dos nossos convívios, dos nossos relacionamentos. A gente acredita que Bolsonaro faz, mas nos distanciamos de um Deus que está no trono e que tem o controle desse país que nós vivemos. Nós nos reverenciamos ao Bolsonaro e outros mais,
mas não acreditamos, por exemplo, que Deus está no controle do Brasil. Um dos primeiros argumentos, dos 5 argumentos, é esse: passamos a ouvir e crer no discurso daqueles que falam em nome de Deus, cujo o discurso é antropocêntrico, formado de experiência humana. Vou repetir: passamos a ouvir e crer no discurso daqueles que falam em nome de Deus. Aí você pode pensar em alguns, aquele do chapéuzão, por exemplo, que falam em nome de Deus, cujo discurso é antropocêntrico, formado por experiência humana. O nosso coração se tornou cético, frio e até mesmo incrédulo, porque nós passamos a ouvir de alguma maneira na mídia, indiretamente ou diretamente, homens que falam sim em nome de Deus, fazem menção das Escrituras, mas com um discurso equivocado, antropocêntrico, o homem no centro e formado de experiência humana. O grande problema não está exatamente nisso, mas está exatamente quando Deus, que não assume nenhum compromisso assumido por homens, Deus que não assume nada que o homem firmou e que Deus não firmou, do tipo: você é mais que vencedor, você não precisa fazer nada para lutar com a vida, para vencer na vida, você pela fé ou de alguma maneira você vai ter um camaro amarelo se você crer, de alguma forma. E aí nós ouvimos esse tipo de discurso e outros, que o Evangelho não diz, mas que homens dizem e assinam em nome de Deus. E aí de alguma maneira, obviamente, esse discurso, essa proposta, ela vai se frustrar em algum momento, porque Deus não tem compromisso nenhum com aquilo que o homem promete, mas aquilo que ele promete em sua palavra, ele vai cumprir. Amém, gente? Você pode ter certeza disso. Isso é uma das afirmações que nós, pastores, pregadores do Evangelho, nós fazemos tranquilamente. Deus assume os seus compromissos em sua palavra. Isso é fato, isso é verdade. Números 23, 19 diz para nós da seguinte maneira: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito não fará, ou tendo falado não cumprirá. Deus não mente. Deus não é filho do homem. Deus é Deus. Deus vai cumprir. Nós ouvimos esses discursos, e aí quando não se encaixa, mas eu ouvi, pastor, eu ouvi que Deus disse isso, será que foi Deus? E aí as coisas não acontecem na sua vida, você começa a perceber que há um equívoco. Você ouve pessoas lá fora, não dá ouvido a pastores sérios, como o pastor Eduardo, os pastores dessa igreja, e daqui a pouco você está num conflito. Eu ouvi o chapéuzão dizendo, o homem do chapéu grande, que as coisas acontecem dessa maneira. Eu ouvi o pastor Duarte dizendo isso em determinado culto, as coisas não batem. Quem está dizendo a verdade? Isso fica tão fácil de resolver, porque a palavra de Deus vai dizer para nós que tudo aquilo que não está nas Escrituras, alguém subir nesse culto e pregar algo que não esteja nesse livro, seja nada, seja amaldiçoado. Eu conheço meu amigo há muitos anos, ele prega o Evangelho. Amém. E aí o que acontece é que nós ouvimos essas pessoas, cujo discurso é antropocêntrico e formado de experiência humana, e as coisas não acontecem, você vai e chora. Seu coração começa a esfriar. Será mesmo que Deus faz? Uma das coisas que aconteceu na minha vida com 14 anos foi ver meu pai no leito, a sua segunda vinda para casa depois de ter alta do APEC, do hospital que até fechou, e alguém ali, em nome de Deus, proferiu uma palavra terrível, dizendo: ele vai viver, e no dia seguinte Deus leva o meu pai. No dia seguinte, Deus, que não me disse nada acerca disso, mas o que eu ouvi foi profetado de tal pessoa, afirmando algo que Deus não afirmou. Por um tempo meu coração se tornou cético, frio, incrédulo. Deus faz, sério, tem dúvida.
Talvez algumas coisas. Mas Deus faz. Não sei não. Tenho dúvidas. Tenho dúvidas de alguns textos, mas tenho dúvidas. Um outro argumento que nós pensamos, e que o nosso coração se tornou cético, é que nos distanciamos da palavra de Deus e nos aproximamos dos nossos achismos, das nossas cosmovisões. Nós nos distanciamos das Escrituras, aonde está claro a promessa de Deus, ou as promessas de Deus, e começamos a nos aproximar das nossas cosmovisões, dos nossos achismos, da nossa maneira de pensar Deus, a vida, as coisas, mas não centrado na sua palavra. Nós abandonamos essa Escritura. E aí é onde abre-se uma brecha para as heresias, para as seitas. E pasmem, se quiserem. Mas a gente vê dentro das nossas igrejas pequenas seitas, nos bastidores, nos corredores da igreja. Será que Deus faz mesmo? Não sei se você já encontrou um fulano assim, alguma figuraça assim. Bom, o pastor pregou hoje que o mar se abriu, mas tá bom, cheguei. Você acha mesmo? Você acha que Deus pode fazer? Nós nos distanciamos da palavra de Deus. Um outro argumento, eu vou correr com eles. Passamos a fazer perguntas cujas respostas já conhecemos, porém as usamos para sustentar a nossa incredulidade. Você já viu alguém cético, alguém incrédulo, que passou a ter um coração frio? Ele começa a fazer um monte de perguntas cuja resposta, ou as respostas, ele já sabe. Ele já está vivendo, ele é crente velho, ele já está caminhando. Mas o coração dele, quando se torna frio, ele vai inflamar, ele vai contagiar, e vai estar no meio de todo mundo, fazendo perguntas cujas respostas ele já sabe. Essa quarto argumento é o que eu mais gosto. O nosso coração se evidencia, tornou-se frio, cético, porque é possível perceber porque continuamos a orar errado. Continuamos a orar errado. E aí a nossa oração, ela é carregada, as suas palavras, o conteúdo dela é carregada de coisas que Deus não prometeu. Pasmem mais uma vez. Esses dias alguém pediu para orar porque ele estava pensando em separar da esposa. Pastor, ora porque eu creio que é da vontade de Deus. Bom, você está equivocado. Eu não vou orar com esse negócio assim. Se Deus uniu, não separe o homem. Não tem nada a ver isso com Deus. Não tem nada a ver. A gente continua orando errado, a gente continua pedindo errado. A gente não pede o pão de cada dia, a gente quer a picanha de cada dia. Nada errado com isso, mas o grande problema é atribuirmos isso a Deus. Senhor, por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho aquilo? Não, o que eu te prometi está aí. Mas tem um negocinho que é fantástico. A nossa generosidade nunca supera a de Deus, porque Deus é sempre muito bom. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Pensa, mas ora corretamente. E o próprio Jesus vai dizer para nós isso no Sermão do Monte: nada tens. Por quê? Ele diz mal. Por que me diz mal? Aos vossos prazeres. Irmão, você pensa, eu tenho um Renault Clio 2008, que era do pastor Eduardo, diz de passagem. Mas vai em todo lugar, né? Esse dia nós fomos para Guarujá, o bichinho. Só a graça, né? Vem sogra, mãe, filho e esposa. Só eu faço isso. Ninguém mais leva sogra e mãe junto. Vai ficar 4 dias. Ninguém, só eu faço isso. Subi a serra, tem só a graça. Mas como? Bora. Chegamos e voltamos. Mas a minha esposa estava no espírito, fez só a graça. Um dia ela acordou no sábado. Atenção, vamos comprar um Duster. Uma Duster? Sabe o valor que você levou? Ela já estava com o jornalzinho na mão. Ela já estava com tudo na mão, tudo prontinho. Fez café para mim na mesa. Vamos ver um Duster. Duster, que Duster? Não estou podendo. Aqui, vamos embora com esse. Aí eu falei para ela: vamos
caminhar nesse aqui. Olha, tem ar-condicionado na benção. O vidro desce sozinho, só apertar. A gente continua orando errado. O nosso coração se torna cético, frio, porque Deus não vai assumir nenhum compromisso com aquilo que eu estou orando equivocadamente. O que você está pedindo para Deus? E aí as coisas não estão acontecendo. Deus não vai dar. Isso é fato. Ele é bom, mas Ele não é insensato. Ele não é louco. Deus não vai chegar. A última questão é porque sustentamos o nosso relacionamento com Deus a partir dos seus benefícios por nós e não a partir daquilo que Ele é. Nós nos tornamos ou tornou o nosso coração frio, cético, porque a nossa relação, o nosso relacionamento com Deus é agora a partir daquilo que Ele pode nos dar e não a partir daquilo que Ele é. Música aí, né, que canta por aí, que fala mais ou menos isso. Não a partir daquilo que Ele é. Esses 5 argumentos e outros, mas a gente poderia pensar em outros. É por que meu coração se tornou cético? Está aqui. O que a gente está ouvindo? Como estão as nossas orações? Jesus ensinou a orar, dizendo: seja feita a sua vontade, assim na terra. Você consegue pensar nesses 5 argumentos e olhar para dentro do seu coração e olhar para a sua vida, olhar na sua frequência no culto? Você consegue deixar isso equiparado e pensar num coração apaixonado por Deus incondicionalmente, ou num coração que condiciona uma relação com Deus? Como você consegue lidar com isso e qual é a conclusão de tudo isso? Você continua ainda, assim como no início dessa noite que começamos o nosso sermão, você continua afirmando que Deus faz? Mas rapidamente, em 15 minutos, eu vou pensar junto com vocês, eu queria que vocês se concentrassem em algo muito específico. E aí nós chegamos a um momento da série lá na igreja que saímos de um Deus ativo, que um Deus que faz e que de alguma maneira torna palpável as coisas, visíveis as coisas, um Deus que realiza grandes milagres, realiza sim coisas extraordinárias que mexem com a gente. Mas nessa noite, eu exatamente nesse domingo que eu preguei esse sermão, eu trouxe esse Salmo 23 para pensarmos num Deus que alguns teólogos vão chamar de um Deus que age passivamente, mas que está em movimento, de alguma maneira. Um Deus que não está se movendo como a gente gostaria de que Ele se movesse, mas mesmo assim Ele está em movimento e fazendo alguma coisa. Por mais que a gente não está vendo, não está conseguindo visualizar, apalpar, enxergar alguma coisa, Deus está fazendo de alguma maneira. A gente crê nisso, um Deus que age passivamente, um Deus que age mesmo a gente não conseguindo enxergar uma luz no fim do túnel, os problemas diante da gente, as lutas aqui visíveis, mas de alguma forma, de alguma maneira extraordinária, uma paz invade meu coração, mesmo com um montante de coisas, de problemas sobre você. Algumas pessoas até se aproximam e dizem: o que está acontecendo? Porque você está cheio de problemas e transmite paz, a alma está tão calma, tão solene. O que está acontecendo? É porque eu aprendi a confiar num Deus que não somente se movimenta visivelmente, num Deus que não torna do dia para a noite a conta do vermelho para o azul. Eu aprendi a confiar num Deus que sabe, não mudou o diagnóstico médico curando, mas um Deus que permitiu que a doença ainda ficasse e mesmo assim eu estivesse feliz e apaixonado por esse Deus. Eu aprendi a confiar e amar esse Deus incondicionalmente e creio que Ele está em movimento. Amém. Sabe de onde surgiu tudo isso? Eu vou dizer para vocês. Sabe de onde a minha série, a série de sermões ali no mês de setembro, teve uma mudança de percurso? Foi quando na sexta-feira, 2 semanas atrás, nós recebemos a notícia na madrugada de que a Ângela e o Maurício perderam a sua filha Eduarda com 7 meses de vida. Guardinha pequenininha, nós vimos orando por ela, e eu estou aí há quase 10 anos nessa igreja, já vivi tudo ali,
pelo menos eu achava que vivi tudo, e agora eu estou diante de uma situação, orando, acompanhando uma criança de 7 meses que não cabia na palma da minha mão, com o Maurício e com a Ângela, chorando por eles. E nessa sexta-feira, 2 semanas atrás, eles me ligaram: pastor, Deus levou Eduardo. Coloquei a roupa, fui para casa dos dois e, Senhor, nunca vivi esse negócio. O seminário não me ensinou esse negócio. O que eu vou falar para a Ângela? O que eu vou falar para o Maurício? Cheguei ali, a Ângela na sala, chorando, junto com uma outra irmã da nossa igreja que chegou antes de mim. Maurício já estava correndo atrás das coisas. E para minha surpresa, a Ângela me abraçou, ela me abraçou e disse para mim algo fantástico, que acabou mudando a minha fé. Ela disse: pastor, apesar de Deus ter levado o guardinha, chorando, eu continuo amando a Deus. Pastor, independente de Deus ter levado a minha filha de 7 meses, eu continuo amando a Deus. Sabe o que acontece às vezes? A gente fica buscando lógica, a gente fica buscando de alguma maneira que haja racionalmente um entendimento claro, que faça sentido dos nossos sofrimentos, talvez um desemprego, talvez uma crise na família. A gente busca lógica para isso tudo, tentando entender. E o pastor Sérgio Queiroz, um grande pastor querido, ele diz uma frase fantástica. Ele diz: enquanto nós ficamos olhando para trás, buscando razões para entender os nossos problemas, buscando uma lógica, uma matemática, algo que caiba na nossa mente. Por que Deus levou uma criança de 7 meses? Por que isso, por que aquilo? Eu fiquei assim quando Deus levou meu pai. Senhor, tem tanto bêbado, tanta gente má nesse mundo. O Senhor vai levar meu pai, pregador da palavra, pastor. O que é isso? O pastor Sérgio Queiroz completa essa frase: enquanto a gente fica olhando para trás, buscando razões, Deus está olhando para frente. Deus está olhando para frente para transformar o nosso choro em riso. Aí ele me pergunta, porque a série eu deixei bem claro lá na igreja, nós não estamos aqui para entrar no mérito quando ele vai fazer, de que maneira ele vai fazer. A discussão, a reflexão, ela está em cima de Deus aquecer o nosso coração, para a gente continuar crendo que Ele faz, e pronto, acabou, ponto. É isso, irmão. Não sei, não me pergunte se Deus vai fazer ou não sei se vou morrer com essa doença, mas eu creio que Ele pode me curar, eu creio que Ele pode fazer. Não sei se Ele vai fazer, não é esse o mérito, mas é perguntar para você como está seu coração nesse aspecto. Nós chegamos no Salmo 23, ele é fantástico. Eu não vou pregar ele todo, eu preguei ele expositivamente na minha igreja, versículo por versículo. Eu vou passar voando por isso. O Salmo 23 ele é lindo, ele é fantástico, a gente tem decorado ele. Mas é interessante o verso primeiro, traz toda uma ideia para que a gente possa entender ele de uma maneira muito especial, e não apenas deixar aberto em cima da conda da nossa cama, não apenas abrir ele, recitar ele, não, ele é muito profundo. O Salmo 23 começa: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Eu estou lendo na NVI, porque de todas as versões, agora outra, a nova versão transformadora, linguagem de hoje, de todas as versões possíveis, a NVI, principalmente nesse texto, que aí particularmente eu digo que muitos textos, a NVI assume um compromisso muito literal do texto original, tanto do grego como do hebraico. E nesse texto especificamente, o verso primeiro, o hebraico é lido ou escrito da esquerda para a direita. Nesse texto especificamente, no verso primeiro, a versão A, a linguagem de hoje, vai estar da seguinte maneira: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Todas elas, a grande maioria, assume essa versão. A NVI assume uma versão muito específica e que nos ajuda a entender muito mais. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta.
Esse verbo no original, esse termo no original, no hebraico, ele aparece com duas palavras juntas. Primeiro a palavra não, da esquerda para a direita, e depois a palavra não terei. Então fica não terei. Esses dois argumentos ou dois termos juntos traz uma ideia clara e ao mesmo tempo no original da seguinte maneira: fala Senhor, eu tenho um Senhor que é o meu pastor, independente de. Aí você põe dois pontos, vai pensando em um monte de coisa. O Senhor é o meu pastor, no texto original vai dizer independente de. Tem um tempo. Gente, eu vou falar de vocês todos, vocês não são do fogo. Nossa, Deus céu. A minha mãe me viu pregar no ano passado, filho, você prega assim na sua igreja? Eu fico um ano, né? Sabe, tem hora que eu tenho que. Sou presbiteriano, mas. Amém? O Senhor é o meu pastor, independente dele. Tendo ou não tendo? Independente dele, gente. Isso muda todas as coisas, porque não está numa ação ativa de Deus, mas passiva. Independente de qualquer coisa, põe dois pontos aí. Independente de eu estar empregado ou estar desempregado, Ele continua sendo meu pastor. Porque ao contrário disso, a expectativa era chegar na casa da Ângela: pastor, que Deus é esse? Independente disso, o contrário disso é chegar na sua vida e te ouvir murmurando, te ouvir questionando, te ouvir brigando com Deus. E aí, que fique claro, lamento é uma coisa, os salmos estão carregados de lamento. Murmura, afronta o coração de Deus e a generosidade de Deus. Lamento, Senhor, até quando? Senhor, muda a minha sorte, Senhor, até quando? Essa é diferente. Eu sempre digo que Samuel, meu filho, me ajuda a entender a paternidade divina. Eu vejo Samuel às vezes lamentando, que ainda não chegou esse quente dele. Amém, filho? Pai, até quando? Esperar até quando? Mas você já viu Samuel murmurando? Só a graça. Independente de. Isso muda todas as coisas. E aí eu queria abrir um parênteses aqui para você pensar nesse aspecto. Como tem sido a sua relação com Deus? Principalmente vocês, jovens, por aí. Ela é condicionada ou ela é incondicional? Como tem sido a sua relação com Deus? Com esse Deus que faz? Ela é condicionada a ou ela é incondicional? Ela não depende disso ou daquilo para eu continuar amando a Deus, servindo a Deus e crendo no que Ele faz, mantendo meu coração aquecido. O Salmo 23 agora então segue de uma maneira passiva e que não é extraordinário e que não mexe com a gente assim de tal forma de sair do banco. Minha mãe domingo passado, depois que eu peguei esse texto lá dentro do carro, ela, quando você falou o Salmo 23, meu filho, isso é coisa para mim pregar, para eu pregar, leia, fiz seminário para pegar o Salmo 23. A gente olha para um salmo desse, a gente não olha da maneira que olhamos, por exemplo, Filipenses 4:13. Vocês sabem, espertinho. Tudo posso. A gente não olha o Salmo 23 dessa maneira, porque parece que Filipenses 4:13 me movimenta a Deus e me movimenta também. Salmos 23, o verso 2 vai dizer: esse Senhor que é meu pastor, independente dele, olha o que Ele faz. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele não só faz isso, mas de alguma maneira, esse Senhor que é o meu pastor, Ele refrigera a minha alma. Ele também guia-me pelas veredas da justiça. O seu amém está bem fraco.
Talvez, sabe por quê? Porque isso é uma ação passiva dele. Ele não está em movimento, mas está fazendo alguma coisa. Isso é estranho para a gente, porque a gente quer ver Deus visível, a gente quer ver Deus agindo. A gente quer ver o nosso casamento restaurado, a gente quer ver coisas palpáveis. Mas quando se refere a um Deus que age passivamente, a gente começa a ficar desconfortável. Marcos capítulo 4 nos ajuda a entender isso. A grande tempestade. Jesus no barco com os discípulos. E os discípulos ali, desesperados com aquela tempestade, o mar agitado, o barco agitado. Jesus estava o que, gente? Dormindo. Jesus estava dormindo. E aí esses figuraças disseram para Jesus: o senhor não se importa? Tem uma ação ativa, uma atitude aí? O senhor não se importa? E ele dormindo. Aí Jesus acorda, vai mostrar para esses caras o seguinte: aquieta-te o mar, sossega o mar. Vai dizer o texto no final: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Sabe o que está implícito nisso tudo? Em crer que Deus, mesmo agindo, frustrando, dizendo não para a gente, mesmo agindo de uma maneira que a gente não estava esperando, sabe o que está implícito nisso? É conhecermos a Deus. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sabe o que está implícito em Jesus dizer para esses homens de pequena fé, em Marcos capítulo 4? É exatamente isso. Vocês acabaram de ver eu multiplicando os pães, os peixes. Não está saindo dessa cena. Vocês acabaram de ver isso e aquilo, eu curando. Vocês têm alguma dúvida? Eu tinha alguma dúvida no coração de vocês? Eu posso. Que mesmo aqui deitado, vocês estão seguros. Mesmo dormindo, vocês podem ficar tranquilos. Passou alguma dúvida na cabeça de vocês aí, que vocês estão ouvindo esse sermão? De que Deus pode, mesmo você não enxergando a mudança, a expectativa no currículo enviado, passou alguma dúvida de que você não vai chegar até o final do mês sem o cuidado de Deus? Passou alguma dúvida que você não vai conseguir alcançar isso sem a ação e intervenção de Deus? Gente, a coisa se resume em conhecer a Deus, andar com esse Deus. E eu termino aqui, lembrando mais uma vez que eu já falei aqui desse hino, no nosso cenário chamado Aflição e Paz, composto por um pai que perdeu o filho, a esposa, numa viagem, e ele escreveu esse hino: sou feliz. Se paz a mais doce, dá um glória a Deus. Agora, se dor a mais forte, ou seja o que for, glória a Deus, sou feliz, independente dele, ele é o meu pastor, não terei falta dele, independente dele, incondicionalmente, ele continua sendo o meu pastor. E eu encerro aqui lendo Romanos 8, verso 28. Me desculpa, não fala pastor Eduardo, salve se você mostrar essa fita. Eu não vou tirar a camisa do Santos. Não tem mais fita, não. É verdade. Salmos, Romanos 8, versículo 28. Eu vou ler na NVI, tem mais alguém que não veio? Lá do pastor Evaldo. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas, visíveis ou não,
palpáveis ou não, concebíveis ou não, extraordinários ou não, cooperam para o bem daqueles que amam. Ele está em movimento. Mesmo você não vendo, não enxergando, Ele está agindo para o seu bem. Glória a Deus. Vamos orar? O Salmo 46, verso 10. Eu vou começar, pode ficar de pé, nós vamos orar. E você vai completar. Então nós vamos falar uma vez, depois duas, depois mais uma do outro. Aquietai-vos. Não precisa repetir, precisa completar. Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos. Vocês estão bem dúvidas se dele. Aquietai-vos. Diga aí para 2 ou 3. Não sei como está o seu desespero, mas não deixe seu coração se esfriar. Ele faz, ele continua fazendo. Não sei como é que está, mas ele continua fazendo. Diz para 2 ou 3. Não sei como é que está o seu coração. Se ele já se esfriou, você está com a geladeira de movimento, mas aquece seu coração. Diz aí para aqueles que estão na luta há anos procurando uma namorada. Não, Deus está Amém. Deus está agindo. Vai vir. Esses dias eu falei para os meus jovens, falei para alguns especificamente, ia namorar com uma menina de 15 anos, 28 anos, irmão. Está doido? E acabar com o meu pastorado? Você quer me destruir? Cuidado. Calma. Deus faz. Pastor Marquinhos da igreja não estava cedo. Calma. Não sei, talvez, mas Deus está agindo. É um emprego que você está aí já desesperado há um tempo, desempregado há 7 meses, 1 ano. Calma. Aquieta o seu coração. Você não pode acrescentar um dia sequer na sua vida. Confie em Deus. É o seu casamento, é só confie em Deus. Aquiete. Rever Lucas, nos seus momentos melhores da vida, nos tempos bons, ele escreveu uma canção linda. Deus cuida de mim. Eu preciso aprender mais de Deus, porque é Ele quem cuida de mim. Essa foi uma das mais lindas que ele escreveu. Depois começou a ter cabeça. Vamos orar? Vamos orar? Senhor, tem um tanto de gente aqui nessa noite que veio para esse culto e que já vem nos outros cultos, domingo após domingo, mas que seus corações se tornaram frios, céticos, afirmam, verbalizam muitas coisas que já se tornaram jargões nos seus lábios, na sua fala, já acostumaram com essas palavras, mas os seus corações já estão distantes em crer que Deus faz, que Deus está em movimento, que Deus é o nosso socorro em tempo da angústia, fortaleza, socorro presente, que Deus não dorme, que Deus não cochila, que Deus está em movimento. Senhor, move o nosso coração, aquece o nosso coração frio nessa noite, e torna ele em chamas novamente, apaixonado por esse Deus, independente dele, incondicionalmente. Continue sendo nosso pastor, leva-nos para um lugar de refrigério, pastos verdejantes, um lugar tranquilo mesmo, em tempo de desespero, onde todo mundo está com medo da segunda-feira, com medo da semana. Traz paz ao nosso coração eterno, como o Senhor trouxe para o coração da Ângela naquele dia. Ele levou, mas eu continuo amando esse Deus. Senhor, que a nossa relação contigo não seja condicionada, mas esteja numa condição completa de incondicional, para a glória do teu nome. Amém e amém. Deus abençoe vocês.